Olá, vamos continuar estudando sobre as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, que são aquelas despesas que serão custeadas com os percentuais da receita resultante de impostos, que são recolhidos pelos estados, DF e municípios e também pela União. Nós já vimos 4 despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino: aquisição de material didático escolar, manutenção de transporte escolar, concessão de bolsas de estudos para a rede pública e privada, alunos da rede pública e privada, e também remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Nós temos aqui outras despesas consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí nós fizemos alguns desenhos aqui para nos ajudar a lembrar na hora da prova, e ajuda bastante. E na escola nós fazemos desenho, mas nós também aprendemos as vogais. Então, as demais despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, a palavra-chave da despesa vai começar com uma dessas vogais para nós nos lembrarmos na hora da prova. Letra A, nós vamos nos lembrar de atividades meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino. Então, despesas necessárias a custear atividades meio, como uma atividade de limpeza, uma atividade meio necessária ao desenvolvimento do sistema de ensino. Ela é considerada despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. A atividade fim é o trabalho pedagógico, mas existem outras atividades que são necessárias para que a atividade fim de fato possa acontecer. A letra E, nós vincularemos a estatística. Na realidade, a LDB fala em levantamentos estatísticos, mas aqui a gente vai trazer estatística, que é a mesma ideia. A nossa LDB fala levantamentos estatísticos visando ao aprimoramento e à expansão do ensino. Então, são aqueles estudos estatísticos que têm por objetivo mostrar a realidade da nossa educação, e o objetivo é que nós possamos expandir o ensino para aqueles que ainda não têm acesso e também aprimorar a nossa educação, a qualidade da nossa educação. A letra I, nós temos instalações, nós temos aqui a palavra-chave, I de instalações, instalações e equipamentos. A nossa LDB, então, fala em relação a instalações e equipamentos, ela fala manutenção de instalações e equipamentos, ela fala conservação de instalações e equipamentos, ela fala também aquisição de instalações e equipamentos, e ela fala também a construção de instalações. Então, aqui eu tenho construção, manutenção, conservação, aquisição de instalações e equipamentos. Mas atenção, essa construção aqui de instalações, ela não se refere a obras de infraestrutura. Se aparecer a expressão obras de infraestrutura, esse item não é uma despesa considerada de manutenção e desenvolvimento do ensino, portanto, não pode ser custeada com os recursos provenientes da receita de impostos. Por quê? Obras de infraestrutura, mesmo que beneficiem diretamente a rede escolar, elas estão previstas no artigo 71 como aquilo que não é despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, as obras de infraestrutura não entram aqui. Nós temos aqui a letra O, e a gente vai lembrar que nós temos uma expressão, operações de crédito, e a nossa LDB fala amortização de operações de crédito. Então, imaginemos, o poder público teve de tomar um empréstimo para a construção de uma escola. Ao tomar empréstimo, o poder público tem de pagar os juros desse empréstimo. Então, o valor que vai ser pago, né, para a amortização dessa operação de crédito, o valor dos juros, poderá ser custeado com a receita proveniente de impostos. E aqui, letra U, uso de bens e serviços vinculados ao
ensino. Então, se eu vou contratar um serviço terceirizado vinculado ao ensino e o uso de bens, aluguel de determinados equipamentos vinculados ao ensino, essas são consideradas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, recapitulando, nós temos aqui as despesas vinculadas, as despesas consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino. As palavras-chave começam com as vogais. A, de atividades meio. E, estatística. I, instalações e equipamentos. O, operações de crédito. E letra U, uso de bens e serviços ligados ao ensino. Essas, então, são as despesas consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino, que poderão, portanto, ser custeadas com a receita proveniente de impostos que União, DF, estados e municípios deverão aplicar. Bom, a nossa LDB também fala sobre a destinação dos recursos públicos. E o que ela nos diz? Ela nos afirma que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. Mas esses recursos públicos podem ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Que nós vimos anteriormente que as instituições de ensino elas podem ser públicas ou privadas. E que, dentre as privadas, nós temos as particulares em sentido estrito, temos as comunitárias, confessionais e filantrópicas. Essas últimas, comunitárias, confessionais e filantrópicas, não têm finalidade lucrativa. Elas poderão, então, receber recursos financeiros do poder público. Mas, para que essas instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas recebam recursos do poder público, elas devem preencher alguns requisitos. Então, os recursos públicos podem ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas que, 1, comprovem finalidade lucrativa, elas devem comprovar que, de fato, não visam o lucro. 2, elas devem aplicar os excedentes financeiros na educação, então sobrou dinheiro ali no final do mês, esse dinheiro tem que ser revertido em educação para que essa instituição possa receber recursos públicos do Estado. E 3, elas devem assegurar a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, porque elas não têm finalidade lucrativa, ou ao poder público, no caso de encerramento das suas atividades. Então, a escola vai fechar, a instituição vai fechar, já tem que estar previsto que o patrimônio daquela instituição que recebeu recursos públicos, tem de estar previsto que o patrimônio ou irá voltar para o poder público, porque a instituição recebeu recursos públicos e o patrimônio foi adquirido, inclusive, com esses recursos estatais. Ou esse patrimônio tem de voltar ao poder público, ou esse patrimônio deve ser destinado a uma outra escola comunitária, confessional ou filantrópica, porque elas não têm finalidade lucrativa. Então, tem de estar previsto. E, como essa instituição receberá recursos públicos, recursos do poder público, essa instituição deverá prestar contas ao poder público dos recursos recebidos. Recebi tanto, gastei tanto dessa forma, dessa e dessa. Prestar contas como acontece com qualquer ente do poder público. Bom, nós vamos fazer agora algumas questões de concurso que envolvem a aplicação dos recursos financeiros, que envolvem a despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino e a aplicação dos recursos. Vamos lá. 1. Questão do SESC. Diz assim: de acordo com a LDB, a Lei 9394/96, as despesas com desenvolvimento e manutenção da educação incluem as obras de infraestrutura realizadas para beneficiar diretamente a rede escolar. Nós não falamos em obras de infraestrutura, muito pelo contrário. Eu mencionei que as obras de infraestrutura estão previstas no artigo 71 da nossa LDB como uma despesa que não é considerada de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a questão está errada, porque as obras de infraestrutura não são de manutenção e desenvolvimento do ensino. 2. De acordo com a LDB, Lei 9394/96, as despesas com desenvolvimento e manutenção da educação incluem a realização de atividades meio
necessárias ao funcionamento do sistema de ensino. Então, aqui nós temos a nossa despesa que nós organizamos de acordo com as nossas vogais. A de atividades meio. Aqui, então, está correto, está certo. 3. De acordo com a LDB, as despesas com desenvolvimento e manutenção da educação incluem a concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. A questão está correta. É só nós nos lembrarmos lá da bolsa Louis Vuitton, tem um desenho da bolsa, e esse desenho vai nos lembrar de concessão de bolsas de estudos para alunos da rede pública e privada. A questão, então, está correta. Vamos continuar. Bom, a questão 4 nos diz: as despesas com desenvolvimento e manutenção da educação incluem aquelas destinadas aos programas suplementares de alimentação e assistência médico-odontológica. Nós não mencionamos os programas de alimentação e programas de assistência médico-odontológica. Essas despesas aqui, de alimentação e assistência médico-odontológica, estão previstas lá no artigo 71, como que não é considerado despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. Nós não fizemos nenhum desenho de alimentação, nenhum desenho aqui de médico e de dentista. Então, essa despesa não é considerada como de manutenção e desenvolvimento do ensino. A questão, então, está errada, incorreta. 5. De acordo com a LDB, as despesas com manutenção e desenvolvimento da educação incluem a aquisição, a manutenção, a construção e a conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Aqui, instalações e equipamentos, nós nos recordaremos da letra I. E aí a questão está correta. Então, nós identificamos as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino a partir das vogais, né? Nós decoramos, decorar é de coração. Então, nós aprendemos de coração que a letra I está vinculada a instalações e equipamentos. A questão, portanto, está correta, está certa. 6. Os programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social são considerados despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. A questão está errada, está incorreta. Por quê? Nós não estudamos aqui como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino alimentação, assistência médico-odontológica e farmacêutica e psicológica. Essas são despesas que estão no artigo 71 como não considerada como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. Portanto, a questão está errada, a questão está incorreta. Depois que a gente consegue visualizar aqueles desenhos que eu trouxe e as palavras, as expressões ligadas às letras iniciais, fica fácil nós lembrarmos das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, que são um assunto muito cobrado pelo CESP. Bom, nós temos aí ainda 7. Obras de infraestrutura que beneficiem diretamente a escola são consideradas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Está errado. Olha aqui, ó, obras de infraestrutura. Eu mencionei que se aparecer a palavra infraestrutura, obras de infraestrutura, então essa despesa não é considerada como de manutenção e desenvolvimento do ensino. Ela está no artigo 71 como não sendo. Então a questão está errada. 8. Constituem despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino. Os programas de distribuição de óculos para alunos do ensino fundamental. Está errado. Nós não fizemos nenhum desenho de óculos, então a distribuição de óculos não é uma despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. Está incorreto. 9. Os programas suplementares de alimentação e assistência médico-odontológica não constituem despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino? Certo, está correto. Dentre as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino que nós estudamos, nós não incluímos a alimentação e assistência médico-odontológica. E o que eu falei para vocês? Se não está ali dentro do rol que diz o que é despesa, então
é bem possível que esteja lá no artigo 71 como não sendo despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. E os programas suplementares de alimentação e assistência médica odontológica não estão no artigo 70, não são despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, está correto. Por essas questões aqui de concursos, de anos variados e de órgãos também diferentes, nós percebemos que as bancas examinadoras, elas se repetem quanto aos itens sobre as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, nós temos aí a questão 10. São considerados despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino o material didático escolar e as obras de infraestrutura. Aqui está errado. São consideradas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino material didático escolar. Aqui está correto. Mas aqui eu tenho de analisar todas as informações que a questão traz. O material didático escolar, nós fizemos o desenho do caderno, está tudo tranquilo. E as obras de infraestrutura. Obras de infraestrutura não são despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino. Como eu devo analisar o item como um todo, então o item está incorreto, o item está errado. A outra questão, a União deve aplicar anualmente nunca menos que 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. A questão está errada, porque nós vimos que a União aplicará anualmente nunca menos de 18% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. E nós vimos que estados, municípios e Distrito Federal aplicarão nunca menos de 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, ou o que constar na sua respectiva Constituição Estadual ou Lei Orgânica. Então, está errada a afirmação de que a União deve aplicar anualmente nunca menos de 25%, porque ela poderá aplicar mais que esse percentual. Bom, então nós temos aqui essas questões que dizem respeito à manutenção e desenvolvimento do ensino, que se refere aos recursos financeiros previstos na nossa Constituição Federal. Nós ficaremos por aqui e nos encontraremos na próxima aula. Um abraço, até lá!